Deixa eu aproveitar para dizer duas ou três coisas e chegar na tua questão. Primeiro, teve um comentário do Benedito dizendo: olha, ser jornalista ainda é muito perigoso hoje, algo assim. E ele tem toda a razão, especialmente se a intenção for fazer jornalismo sério. O risco de ser jornalista, de fazer jornalismo, persiste até hoje, eu sei. A gente enfrenta muitos perigos, a pressão de setores, demissão. Alguns, há jornalistas, ainda há muitas mortes, jornalistas ainda são assassinados. Não é uma profissão muito simples. Em geral, se ganha pouco e se sofre bastante. Então, é sempre melhor ter um plano B também, quando se é jornalista. Outra coisa que eu queria dizer, antes de chegar à tua questão, é que é sempre importante citar alguns nomes desses jornais e jornalistas. Então, entre os principais, Luiz Augusto Maia, do Revérbero Constitucional Fluminense, Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, esses do Revérbero. Luiz Augusto Maia era da Malagueta, né? O Espelho, do Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, o Correio do Rio de Janeiro, do João Soares de Lisboa, a Sentinela da Liberdade, a Beira-Mar da Praia Grande, Cipriano Barato. Depois veio o Tamoio e tantos outros, de gente realmente muito engajada na polêmica. Tem até, quando surge a Malagueta, o Mai, que era um português muito desbocado e era bom de polêmica, ele lembrou uma frase de um outro cara, o Duprá, que dizia o seguinte: o navio que levar a família de Bragança do Brasil deixará a independência aqui. E não deu outra. São coisas assim marcantes. Quando da abolição, também aconteceu, a princesa Isabel foi saudada: olha, parabéns pelo que a senhora fez, a senhora acaba de redimir uma raça e de perder o trono. E durou mais um ano e o trono se foi, assim como a família real foi embora e a independência veio. São coisas assim realmente muito ligadas. A República, a abolição produziu a República. Os fazendeiros, os cafeicultores do Rio de Janeiro, em especial, ficaram indignados com o Dom Pedro II. Agora, sobre a independência econômica é muito difícil. O Brasil fez a independência e teve o reconhecimento da independência com a ajuda da Inglaterra. E a Inglaterra, evidentemente, já cobrou o seu cachê pela intervenção. E o Dom João, por exemplo, ele, desde antes de ir embora, um dia ele foi no quarto do Dom Pedro e disse: pô, Dom Pedro, olha, se eu tiver de ir embora e a independência tiver de ser feita, que ela seja feita para ti e não para esses outros aventureiros que andam por aí. Então, foi, de algum modo, um negócio em família. Não foi realmente nem uma ruptura estrondosa, embora tenha tido resistência e tenha tido guerras de independência em alguns estados brasileiros, mas foi algo que, no plano mais geral, se deu como uma linha de continuidade. Então, independência para quem é a pergunta que eu faria? Independência para a maior parte da população brasileira? Dificilmente. Os escravos continuaram escravos. E, além de tudo, a primeira vez que o tráfico foi abolido no Brasil foi em 1831, pela Lei Feijó. Mas essa lei não pegou, então foi preciso refazer a lei em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. O Eusébio de Queiroz, como prefeito de polícia do Rio de Janeiro, como chefe de polícia do Rio de Janeiro, era um repressor bem duro. Depois ele acabou dando nome a essa lei que finalmente proibiu o tráfico. Mas desde 1831, legalmente o tráfico estava proibido, todas aquelas pessoas que entraram como escravos depois já eram livres, e os seus descendentes também. Então, tinha muita gente livre, do ponto de vista jurídico, que continuava como escravo. Então, que independência para essas pessoas? Que independência possível? Se pode falar de independência para
aquela parte mais, uma parte da elite, mas uma parte da elite muito ligada a Portugal. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da educação, questão importante para mim, para o Renato, professor universitário a vida inteira, enquanto a América Latina criou universidades desde o século XVI, o Brasil vai criar universidade, de fato, no século XX, vai criar instituições de ensino superior no século XIX, depois da vinda da família real. E o número de brasileiros que foram estudar fora, eles iam para Coimbra. Então, nós tivemos, assim, em 100 anos, nós tivemos 1.200 e pouco. Enquanto vai olhar os formandos, os doutores da América Latina, eram mais de 150 mil. Então, independência para quem? E já que eu citei o Machado de Assis zombava também de muitos que iam fazer doutorado em Coimbra e voltavam com o diploma. Gastavam a fortuna dos pais, voltavam com um diploma, não tinham realmente frequentado as aulas, trazido um saber. Era uma grande festa. Então, eu diria assim, independência para uma parte muito diminuta da população brasileira, que continua, de resto, ligada a Portugal pela cultura, pelas viagens, porque Portugal, de fato, representava não só a metrópole no sentido de uma propriedade, de uma colônia, mas também a influência toda política, cultural. É interessante de ver dados sobre educação, porque a relação Portugal-Brasil aparece nítida. Enquanto outros países, o Renato falou disso numa das intervenções dele, sobre países que já estavam fazendo alfabetização em massa, a Portugal era um dos últimos nisso. Então, lá por 1800, o Brasil tem 2% de alfabetizados, Portugal tem 15%. Mas quando vai comparar com países escandinavos, por exemplo, a gente toma uma surra. E quando compara com outros países da própria América Latina, em geral, nós estávamos atrás. Então, eu diria que, independência mesmo, se imagina uma coisa concreta, palpável, com resultados para as pessoas no dia a dia, houve bem pouca. Você está